Boa noite a todos novamente, né? Nunca é demais sermos saudados com as boas-vindas, né? O exórdio de hoje, ele está no livro Pão Nosso, psicografado pelo médico Chico Xavier, através de seu mentor e guia Emmanuel. E aqui Emmanuel, ele traz um versículo da Bíblia, né? Que diz assim: mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. A gente fala muito, né, nos Espíritos. E nós sabemos que somos Espíritos vivendo na matéria, vivendo na carne. Mas será que a gente saberia viver em Espírito? É uma pergunta que eu faço, mas que a gente pode responder intimamente. E a gente vai seguir o texto. Quem vive segundo as leis sublimes do Espírito respira em esfera diferente do próprio corpo material em que ainda habita. Avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. Vale-se do dia qual aprendiz aplicado que estima na permanência sobre a terra valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. No comecinho aqui ele fala que quem vive segundo as leis sublimes do Espírito respira em esfera diferente do próprio corpo que ainda habita. Então ele está falando da pessoa que já tomou a consciência, que já chegou à consciência, está no meio do caminho ali, da importância do nosso espírito. Porque a gente ainda vive muito a carne, muito a matéria. E a gente esquece que nós somos o espírito e ele precisa viver também. E viver em espírito é algo que Deus espera de todos nós. Vamos seguir. Na ignorância alheia, descobre preciosas possibilidades de serviço. Na ignorância do outro ali, a gente não vai retrucar, mas quando a gente está vivendo já, de uma certa forma, em espírito um pouco mais sábios, a gente vai encontrar na ignorância do outro uma oportunidade de melhorarmos algo em nós, de aprendermos e até de entender o porquê daquela ignorância alheia. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Nas dificuldades que a gente encontra, se a gente já é um pouco mais sábio, a gente consegue tirar proveito daquela situação em prol de nós mesmos, no nosso aprimoramento, na nossa evolução. Vê passar obstáculos como vê correr nuvens. Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Dirige com devotamento, contudo foge ao domínio. Ampara sem inclinações doentias. Serve sem escravizar-se. Permanece atento às obrigações da sementeira. Todavia, não se inquieta pela colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem ao eterno doador. Usufrutuários dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. Bem-aventurado o homem que segue vida afora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que a alvorada de um novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Então o texto, ele acorda para a gente o fato de que, quando nós passarmos a viver mais em espírito do que na matéria, a nossa consciência, ela acordará para uma nova forma de vida. A gente conseguirá enxergar as coisas além. A gente conseguirá ver as dificuldades uma maneira de melhoramento nosso, sem dor, sem reclamações, sem lamúrias. Então, quando a gente passa a viver em espírito,
possamos dizer de uma forma bem vulgar que a gente já está no meio do caminho, porque a gente já começa a agir da maneira que Deus espera de cada um de nós. Essa é uma reflexão minha, lendo o texto várias vezes como eu li hoje, eu cheguei à conclusão que nós ainda estamos vivendo muito na carne e que chegará a hora que precisaremos viver mais em espírito, deixar o nosso espírito mais livre para fazer aquilo que ele precisa fazer para que a gente também consiga evoluir. Então é isso. Quem quiser perguntar alguma coisa ou tiver dúvida, pode perguntar, mas também é bom ter o livro, tá? Em casa. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. A paz de Cristo esteja entre nós. Nós estamos no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós vamos agora no item 9, a verdadeira propriedade. Propriedade verdadeira. E o exórdio fala na questão espiritual, da vivência no Espírito. E nós vamos falar também sobre isso. A gente começa o ano, né, a gente faz aquelas... Fazer primeiro uma leitura aqui na íntegra, para depois a gente adentrar. Bom, a verdadeira propriedade, Pascoal, Genebra, 1860. O homem não possui de seu, senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Ou seja, aquilo que a gente encontra aqui, que se herda aqui, ou que se conquista aqui, nas questões materiais, elas ficam aqui. Aquilo que você adquire através do conhecimento, da inteligência, aquilo que você adquire nas questões morais, você leva consigo. Quando a gente começa o ano, é normal que façamos projetos. A gente traça ali o que a gente quer realizar naquele ano. Em geral, 90% daquilo que a gente projeta para o ano são coisas materiais. 90% que a gente projeta é material. Isso em geral. As exceções, é claro. E esse 10% que fica para o espiritual, ele ainda fica em segundo plano. Ou seja, você tenta primeiro os 90% materiais, 10% do espiritual fica em segundo plano. E quando você não obtém aquele 90% do material, você começa a desacreditar no 10% do espiritual. Isso acontece com quem tem religião e com quem não tem religião. E muitas das vezes acontece muito mais com as pessoas que têm a religião, as pessoas que professam algum tipo de fé. Porque, em geral, elas começam assim: ai meu Deus, esse ano eu quero fazer a minha cara. Ai meu Deus, esse ano eu quero fazer tal curso. Ai meu Deus, esse ano eu quero ter meu corpo legal, porque ano passado perdi minhas roupas, eu quero ir para a academia. Então você condiciona Deus a questões materiais. E aquele 10% que seria seu para com Deus, aquele compromisso que você assume intimamente, ele fica condicionado. E quando você, no final de tudo, não vai realizando aquelas coisas ali que você projetou, as coisas materiais, é natural que bata uma melancolia, que bata um sofrimento. E muitas das vezes você se une mais às pessoas que estão próximas a você, em geral a sua família. Né? Você fez aqueles projetos ali em família, não deu muito certo, vem aquela frustração, mas muitas das vezes daquela frustração ali nasce aquele sentimento conjunto, aquela empatia, aquela, como eu vou dizer assim,
aquela solidariedade, né, se desenvolve entre as pessoas. E isso aí é um ponto positivo. Por quê? Porque se você fracassa em um projeto e você começa a lamuriar, você começa a reclamar, você começa a ficar amargo, a tendência é que aquele ambiente que ali está, ele seja contaminado. E daquela sensação, aquelas emoções pesadas, começa a afetar o espiritual. E aí aquele 10% ele passa a ser mais importante do que os 90%. Porque agora, além de um prejuízo que você tem na questão material, você começa a prejudicar o seu espiritual. Então, é positivo quando a gente se cerca das pessoas que estão no projeto aí conosco e desenvolva ali a empatia, a solidariedade, porque esses sentimentos, eles levam para uma outra parte que a gente muitas das vezes esquece, que é a parte espiritual. Porque se você não enxergar nas dificuldades um alento, essas dificuldades elas se tornam insuportáveis. Essas montanhas, né, essas pequenas pedras passam a ser montanhas, porque você não tem o suporte. Mas, para as questões espirituais, nunca é tarde o chamamento. Tanto faz aquele que desperta hoje, aquele que desperta amanhã, aquele que desperta depois. O importante é que em algum momento da sua vida, você se dê conta de que você é um ser espiritual, que transita na carne, em alguns momentos, para realizar ali as suas provas. Por quê? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, a questão da propriedade, da verdadeira propriedade, é que você não leva nada daquilo que não for espiritual. E se você não leva, não é errado você buscar uma riqueza, não é errado você buscar uma posição, nada disso é errado. Não é errado você buscar algum tipo de destaque. O problema é que quando você conquista essas coisas, o que você vai fazer com elas? Toda a riqueza que você acumula, nela vem em letras bem miudinhas, como naqueles contratos, lá, bem pequenininho que você tem que se esforçar para ler, que ela está condicionada à caridade. Toda a riqueza, tudo aquilo que você consegue acumular, que é além do que você necessita, tudo aquilo que você consegue juntar, que é além do que você precisa, ela vem com uma letrinha miúda lá, que ela é destinada à caridade. Porque se você desfruta de uma condição em que você deixa o egoísmo falar mais alto, aquilo que você construiu, ainda que honestamente, já está tendo a sua paga. Ou seja, não há relevância para o mundo espiritual. E aquele também que constrói alguma coisa trabalhando, mas que seu trabalho vai de encontro ou prejudica outras pessoas, ou aquele dinheiro que você ganha, de alguma forma, foi através de ludibriar, de enganar, de prejudicar o seu irmão, esse também está comprometido. Então não há problema na riqueza honesta, desde que essa riqueza tenha lá, você consiga ler as letrinhas que ele é para caridade. Certo? Por quê? Porque ao corpo, entre a carne e o espírito, aquilo que prende o espírito na carne é egoísmo, vaidade, está faltando uma, egoísmo, vaidade e falta uma. Orgulho, egoísmo e vaidade.
Essas são as correntes que nos prendem aqui. E nós, como somos seres criados para a felicidade, quanto mais rápido você se libertar dessas correntes, mais rápido você terá a verdadeira felicidade. Não essa felicidade fugaz deste plano, mas a verdadeira felicidade, que é a felicidade da consciência. As pessoas às vezes dizem assim: a fulana estava muito bem, tinha tudo, mas de repente ela começou, adoeceu, não ficou bem. Existem na nossa consciência aquilo que a gente está impresso em nós, aquilo que nós temos que fazer aqui. E aquilo, os erros também que trazemos, as coisas que temos que consertar. Por isso que muitas das vezes você vê uma pessoa que está muito bem e de repente essa pessoa adoece. É porque a consciência dela está dizendo que ela não está fazendo o que deveria fazer. Então, ela abre algumas brechinhas, e nessas brechas que ela abre, é justamente ali que pode ocasionar uma obsessão, é justamente ali que pode ocasionar um caso de depressão. Por quê? Porque ela traz a consciência em si, e muitas das vezes essa consciência, ao momento que ela desperta, mas a pessoa, ela não consegue muito se entender. Ela sente uma coisa, uma dor, que muitas das vezes também, muitas das vezes não, todas as vezes é de uma rebeldia, de uma não aceitação, tá? Dessa condição, dessa situação que ela vive. Então ela experimenta essa dor. E para quem está de fora, fica muito difícil de perceber, porque somos seres complexos, que muitas das vezes a gente nem se entende, e para você entender o outro, por isso que é importante todos os profissionais dessa área, né? Todas as pessoas que lidam com isso. Então, os títulos, as posses, o dinheiro, a posição social, etc., pertencem a este plano. Você pode carregar as suas conquistas da área moral e intelectual. As outras você não vai levar consigo. E a questão das injustiças que pertencem às atitudes dos homens e que as desigualdades ainda haverão pelos estados que cada um estão, isso não tira de nós a condição de trabalhar por essa desigualdade, né? Tentar minimizar essas desigualdades, porque não é porque uma pessoa não consegue algo ou não chega em algum ponto que você não possa auxiliá-la, ok? E a gente tem que entender que a nossa estadia aqui, a gente tem que perceber o que vamos fazer. Por exemplo, se você se prepara para ir para a praia, o que você vai levar para a praia? O que você programa para ir para a praia? Você vai programar o maiô, o biquíni, o calção. Essas são as coisas, as vestimentas que você vai designar para a praia. Se você vai para o sul do Brasil, numa região fria, você vai programar um casaco, um agasalho. Ou seja, então, você programa para onde você vai e para onde você tem que estar de acordo com o local designado. Então, se você pretende chegar no plano espiritual com as vestes corretas, você tem que se preparar abrindo mão das questões materiais para buscar o espiritual. Mas esse abrir mão não é abrir mão que você não possa ter as coisas. Mas no momento que você tiver que pesar entre o material e o espiritual, você tem que pender para o lado espiritual. Porque se você conquistar uma série de coisas na qual você perca a sua alma, isso daí não vai te trazer benefício.
É lógico que a gente tem que conquistar, que a gente tem que ter as nossas coisas, que a gente tem que pagar as nossas contas, mas para tudo isso, a gente tem que entender que nós estamos no local que temos que estar. Então, às vezes, algumas dificuldades que nós passamos é porque temos que passá-las. E você tem que saber equacionar essa situação, saber aquilo que você pode modificar e aquilo que você não pode modificar. Por que isso? Porque se você... existem alguns segmentos, algumas religiões que pregam que a questão da fé está diretamente relacionada ao sucesso profissional, e não está. Não está relacionado ao processo, ao sucesso, seja ele financeiro, seja ele profissional. Existem até umas propagandas que passam, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou de tal religião. O que a gente vê por aí é que essas pessoas, elas perdem a sua encarnação pensando dessa forma. E quando você tem que colocar no meio disso tudo as questões espirituais, fica um pouco mais complicado. Por quê? Porque você imagina, se você tiver que usar a ética em tudo aquilo que você faz na sua vida, você começa a ter problemas. Por quê? Porque nós vivenciamos um mundo em que, basicamente, as pessoas, elas cultuam muito mais as coisas que são, vamos dizer assim, fúteis, do que propriamente alguma coisa que tem algum tipo de conteúdo ou algum tipo de significado espiritual. Recentemente agora teve um debate que foi até interessante entre duas cantoras aí no carnaval, que uma dizia que aconteceu uma coisa, a outra dizia que não ia acontecer, aí na hora que foi sair o trio elétrico da outra, quebrou. E aí o pessoal ficou fazendo brincadeira com a história do trio elétrico, e ela ficou dizendo, não, eu vou macetar, não sei o quê, e uma dizia que ela tivesse cuidado, porque tinha, né? E aí aconteceu essas coisas, o pessoal ficou achando engraçado e tudo. E o interessante é que essa outra cantora, ela é da minha época, né, da nossa época, ela tinha uma vida totalmente diferente, né? E hoje em dia, eu até já vi muitas coisas dela, algumas coisas dela eu acho que ela até passa um pouco do limite, mas tem muita coisa interessante que ela fala assim. E foi interessante esse debate que ela teve com a outra sobre a questão espiritual, né? Que a outra acabou levando para o deboche, só que aí teve o acidente lá com... Mas também foi coisa pouca, não foi nada que ninguém tivesse perdido a vida. Mas aí, né, aí são outras questões. E aí, perdi a minha... Então, assim, a gente tem que entender o que a gente tem como prioridade neste plano. Esse é o grande ponto. Qual a prioridade nesse plano que nós encontramos? Porque, assim, você condiciona muitas das vezes a sua vida e bota em segundo plano, muitas das vezes, as coisas que verdadeiramente vão te levar a algum lugar. E depois você tem que fazer o caminho de volta. Um exemplo. Eu quando logo cedo comecei com a religião, eu enxergava a religião como uma coisa em que você faria quando você já tivesse vivenciado uma série de coisas. Eu achava que a pessoa, quando eu estiver lá com meus 50 anos é que eu vou pensar na religião. Agora eu tenho muita coisa para fazer, tenho coisas para resolver, eu não posso me prender a uma religião. Eu considerava a religião como uma coisa que me prenderia. E por eu pensar assim, e por eu viver num meio em que as questões espirituais eram muito fortes, eu vivi muito tempo da minha vida em conflito. Aí toda vez que eu levava uma queda, eu corria para a religião, mas sempre condicionado a estar ali, mas numa situação de estar preso.
E aí o tempo passou muito rápido. E eu cheguei verdadeiramente aos 50 anos. Só que o que eu deixei para trás, e decisões que eu poderia ter tomado de outra forma, se eu tivesse, porque hoje, todas as decisões que eu tomo hoje, ainda que erre, mas a espiritualidade fala muito forte. Antigamente ela falava, só que eu não ouvia, eu não conseguia ouvir, porque a minha prioridade não era a religião. Eu não estou dizendo com isso que ninguém é obrigado a mudar o seu pensamento. Estou apenas contando um fato que aconteceu comigo e que acontece. E o mais interessante é que vai chegar um ponto que as coisas vão se revelando tanto para você, que você começa até a ter lembranças de outras vidas. Você começa a entender algumas coisas que estão à sua volta. Por que essas coisas estão acontecendo assim? E eu tive um período da minha vida que eu achava que eu não ia chegar aos 30 anos. Eu achava que eu ia morrer antes dos 30 anos. E por eu pensar assim, eu me precipitei em muitas decisões que eu tomei na minha vida. Me precipitei demais. E quando eu fiz 30 anos e passou, fiz 31, 32, que eu vi que eu não morri, aí eu tive uma sensação interessante, que ao mesmo tempo que eu estava feliz por não ter morrido, ao mesmo tempo eu fiquei sem rumo, porque eu tinha me projetado para viver até os 30 anos, e já tinham passado os 30 anos e eu não tinha morrido. Então isso me atrapalhou muito. Por quê? Porque justamente